Sabe, existem cidades que são só um ponto no mapa e existem cidades que são o próprio mapa da história de um país. São João del Rei, em Minas Gerais, com certeza é uma delas. A gente vai mergulhar em como a jornada do ouro colonial até um presente super vibrante moldou não só essa cidade, mas um pedaço da alma do Brasil. E para a gente começar a entender essa história toda, não tem lugar melhor que a Igreja de São Francisco de Assis. Isso aqui não é só uma construção bonita, é o coração artístico da cidade, um lugar que pulsa história. É por aqui que a nossa jornada começa de verdade. Então, qual vai ser o nosso roteiro? A gente começa lá na fundação da cidade, na Febre do Ouro. Depois, vamos conhecer a genialidade do Aleijadinho. Daí a gente pula para o presente, para ver como a cidade é um museu a céu aberto, com sabores que, olha, só provando. E por fim, vamos ver como eles estão de olho no futuro. Vamos nessa? Nossa primeira parada, Brasil Colônia. Pensem na correria, naquela busca desenfreada por ouro que não só criou fortunas, mas deu vida a uma das cidades culturalmente mais ricas que o Brasil já viu. E o mais legal é que essa riqueza toda não ficou só guardada em baús. Ela foi transformada em arte, em arquitetura e o mais incrível de tudo, essas construções monumentais estão de pé até hoje, como se fossem testemunhas de pedra de uma era de muita, mas muita opulência. E claro, todo esse dinheiro acabou financiando o trabalho de um dos maiores génios que a arte brasileira já teve. Chegou a hora de a gente conhecer o legado de um artista lendário e a sua obra-prima, que praticamente definiu a cara de São João del Rei. E o impacto do Aleijadinho foi tão gigantesco que o Mário de Andrade, um dos pais do modernismo no Brasil, disse que ele criou a única solução original da nossa arquitetura. Pensem no peso disso. Ele não estava só construindo igrejas, ele estava, na real, criando uma identidade artística para o país inteiro. E essa igreja não nasceu da noite para o dia, viu? Levou décadas. É um verdadeiro testamento da ambição e da fé daquela época colonial. Cada etapa que a gente vê aqui, desde a fundação da Ordem até a torre final, é como um capítulo de uma saga. E aqui tem um detalhe fascinante sobre como as coisas funcionavam naquele tempo. O projeto original do Aleijadinho foi modificado no meio do caminho. Isso mostra que a obra final não veio da cabeça de um único gênio, mas foi uma colaboração, um processo vivo, que resultou em algo absolutamente único. Agora, imaginem a cena. Até exploradores estrangeiros do século XIX, gente que já tinha rodado o mundo, chegavam aqui e ficavam de queixo caído. Eles olhavam para a pedra e viam a delicadeza de um entalhe em madeira. Essa era a mágica do Aleijadinho. Se o lado de fora já impressiona, o interior deixa qualquer um sem fôlego. É aqui que a visão artística explode em ouro e detalhes. A gente vê o drama do barroco misturado com a leveza do rococó. Tudo mostrando a riqueza e a devoção daquela era. Cada centímetro coberto de ouro ali é uma declaração de poder e fé. Mas São João del Rei não é uma cidade presa no passado, não. Vamos avançar um pouco no tempo para ver como toda essa história respira e pulsa no dia-a-dia da cidade hoje. Uma das experiências mais marcantes lá é literalmente embarcar numa viagem no tempo. A Maria Fumaça, que é o trem a vapor mais antigo do Brasil ainda em operação, não é só um passeio, é uma imersão na história da engenharia que ajudou a conectar o nosso país. São 12 quilômetros de pura nostalgia, uma viagem de 45 minutos que liga São João del Rei à charmosa cidade de Tiradentes, passando por paisagens de tirar o fôlego da Serra Mineira. É uma experiência para todos os sentidos de verdade. Mas a alma da cidade está muito além dos grandes monumentos. Está nos detalhes, nas ruazinhas coloridas, na energia dos universitários que enchem a cidade de vida e em tradições únicas como os sinos que falam. É uma linguagem sonora que comunica tudo. E essa mistura do antigo com o novo é o que faz de São João del Rei um lugar tão especial. E bom, a gente está falando de Minas Gerais, né? Em Minas, a cultura não é algo que a gente só vê, é algo que a gente saboreia. Então, se preparem para conhecer os sabores que contam a história dessa região. Apresento a vocês o tijucano. É a prova da criatividade culinária da cidade. Pensem num pão de queijo quentinho, recém-saído do forno. Agora, imaginem ele recheado com um bolinho de feijão crocante por fora e macio por dentro. É uma combinação que parece inusitada, mas é simplesmente genial. E esses são só alguns exemplos que representam a alma da cozinha mineira. Desde pratos super robustos e cheios de história, como o feijão tropeiro, até delícias locais, como o picolé do Amado, que já faz parte da memória afetiva de gerações.
E, para fechar, vamos explorar um dos maiores desafios da cidade. Como é que se consegue honrar um passado tão rico sem virar um museu empoeirado? Vamos ver como São João del Rei está tentando equilibrar preservação e progresso. A história dos artesãos locais é um exemplo perfeito de como a comunidade pode se organizar. Eles foram de vendedores de rua, que viviam na incerteza, para uma cooperativa forte, que hoje protege suas tradições e ainda garante o sustento de todo o mundo. É uma história de muita luta e união. E o mais interessante é que foram os próprios artesãos que apontaram os desafios do turismo na cidade. E reparem nas soluções que eles propuseram. Não é só sobre construir coisas novas, mas sobre educar a comunidade, criar parcerias. É uma visão muito mais completa e humana de como melhorar a experiência de quem visita. E essa mentalidade de olhar para dentro nos leva à grande visão de futuro da cidade. A ideia é se tornar uma referência em turismo de estudos, ou seja, atrair gente que não quer só tirar uma foto, mas quer aprender, estudar e mergulhar de cabeça na riquíssima cultura brasileira que a cidade oferece. No fim das contas, a jornada de São João del Rei é um estudo de casos fascinante sobre esse equilíbrio delicado. E a pergunta que fica no ar ecoa para muito além das montanhas de Minas. Como um lugar, ou até mesmo uma pessoa, consegue honrar o seu passado sem se tornar prisioneiro dele? Fica aí a reflexão.